Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Avatar, O Caminho da Água. Sim, vamos falar de novo sobre o filme, só que dessa vez com spoilers. Pois é, então se você não assistiu o filme e não quer tomar spoiler, vou deixar aqui no card o primeiro vídeo que eu fiz sobre o filme, dando apenas as minhas impressões sobre ele e, claro, sem nenhum spoiler. Beleza? Então, se você já assistiu o filme e quer saber mais detalhes, pegar até algumas referências que o James Cameron pode ter se baseado para fazer aquele filme, assista esse vídeo porque tem muita coisa legal. Então, bora pro vídeo! Bom, vamos começar aqui já do início do filme, óbvio, né? Meio redundante, mas vocês vão entender. Aqui a gente já tem um pequeno flashback do que aconteceu no final do primeiro filme, que é quando o Jake reconta um pouquinho do que aconteceu com a partida dos humanos que estavam em Pandora. Mas claro que alguns ficaram, né? No caso foram alguns cientistas e uma criança. Pois é, no trajeto de viagem da Terra para Pandora, você não tem como fazer isso acordado. Você tem que entrar em animação suspensa. Por causa disso, uma criança não poderia fazer esse trajeto, então ele acabou ficando. E é o filho do Coronel Quaritch, Miles Quaritch, que foi um dos vilões, né? Na verdade, o vilão principal do primeiro filme. E por causa disso, os humanos que ficaram aqui, na maioria dos cientistas, eles ficam aqui e cuidam da criança, ele vai crescendo. E você vai ver também a relação dele com a família do Jake. Só que agora, como quem conta a história é o próprio Jake Sully, que vai contar de quando o primeiro filho deles nasceu, que foi o Neteyam, com a Neytiri. E ele vai mostrando assim o relacionamento deles, um pouco do crescimento. A partir daí nós já temos o Loak, que é o segundo filho, e o nascimento da Tuk, que é a terceira filha deles. E tem um detalhe ali que é uma canção, que eles chamam de colar de canções. É um colar que vai colocando várias contas e vai botando uma canção para cada uma dessas contas. E elas estão ligadas à história de cada pessoa. No caso, ele está ligado à família em si, né? Cada pedacinho da família vai sendo colocado naquelas contas. Só que além disso, o Jake, ele não tem só esses três filhos. Eles também têm a Kiri, que é a filha da Avatar, da Doutora Grace, que ainda é um mistério como ela nasceu, e o próprio Spider, que é o filho do Miles Quaritch. Eles têm uma boa relação, eles têm uma relação de amizade muito grande, só que tem um probleminha, né? A Neytiri, ela tem uma certa desconfiança com ele. Ela não olha o Spider com os mesmos olhos que o próprio Jake olha para ele, e também os filhos. Que para eles são todos irmãos, eles são uma família. Não importa a diferença física, para eles são todos iguais. Tem uma parte também muito legal do filme, que é ele contando essa dinâmica de família, né? Em que ele e a Neytiri tiram um dia para ser só do casal. Eles vão passear, vão meio que brincar com seus animais que são alados, né, os banshees. E eles acabam tendo um momento só deles, para eles olharem as estrelas. E é aí que a situação complica. Quando acontece um momento em que eles estão olhando para o céu, na verdade, Jake está olhando para o céu e pensando um pouco sobre a própria vida, ele vê um clarão, uma estrela surgindo. Só que é muito esquisito isso acontecer do nada. E aí que ele percebe que não era uma estrela. Aquilo era uma nave. E junto com ela tinham outras. Então a RDA, que era o grupo paramilitar, né, ligado à humanidade, volta para Pandora, só que agora com um contingente muito maior. E
Bom, são humanos, né? O que eles mais fazem é causar destruição. E logo na entrada do planeta eles destroem um pedaço enorme de terra. Animais são varridos. São realmente varridos da existência. É assim, é desesperador e triste de se ver. E eu acredito que essa foi a ideia do próprio diretor. Ele queria trazer trazer essa linguagem, essa parte do filme para mostrando que é a nossa realidade. Os incêndios que causam esse tipo de destruição, matando diversos animais. Aí acontece, claro, um desespero completo, tanto da parte dele quanto da Neytiri, já que ela tem uma ligação muito forte com a floresta. É o lar dela a vida inteira. E nisso nós temos um time skip. Passa-se um ano, o Jake e todo o povo Omaticaya, já que ele é o líder dos Omaticaya, eles começam a fazer diversos ataques aos sistemas de logística, ataques mesmo aéreos mesmo, né, contra aviões e helicópteros da RDA, sendo que tem um detalhe muito interessante. Eles saíram da floresta em si e agora se escondem nas montanhas que chamam de montanhas Aleluia. São montanhas flutuantes, né? Ilhas flutuantes. E lá, quando os humanos tentam entrar, eles têm no máximo 5 minutos para ficar, porque todos os banshees da região atacam eles, destroçam todas as naves, não sobra nada. Então a RDA resolveu ativar uma arma secreta deles. O que eles fizeram? Eles pegaram, fizeram backups das mentes de diversos soldados, né, ex-fuzileiros da RDA, copiaram todos eles e deixaram uma espécie de banco de memórias e implantaram em corpos nave, fazendo com que esses soldados voltassem de certo modo, mas são outras pessoas. Eles só têm as memórias, pelo menos algumas memórias da vida desses personagens, dessas pessoas. E diversos deles voltam, eles montam esse pelotão para poder achar o Jake e capturar ele. E eles invadem o território Omaticaya com sucesso, afinal eles agora são avatares, são seres parecidos com os de Pandora, então os Banshees não atacam eles, devido a uma questão genética mesmo. Eles acabam montando um sistema de busca, eles vão caçando Jake, enfim, mas não tem muito sucesso, até que os filhos do Jake, todos eles junto com o Spider, acabam encontrando esse contingente e eles são pegos. E nisso eles avisam, na verdade eles avisam antes pro Jake que tinha acontecido. Eles são pegos e o Jake vai lá ao resgate junto com a Neytiri. E aí, rapaz, a confusão começa. Uma batalha entre eles. O Quaritch vai conversando com o Jake. Eles têm várias trocas de farpas. É uma situação bem tensa, já que os filhos deles estão ali na linha de fogo, né? Mas eles conseguem salvar todos eles, exceto o Spider, que acaba ficando para trás e sendo capturado pelos humanos. Na verdade, os Na'vi, né? Eles não são humanos em si, mas um contingente humano vai até lá e conseguem retirar esses Na'vi da região e partir para a base deles. Sim, eles conseguiram em um ano montar praticamente uma cidade gigantesca dentro de Pandora. Uma área que eles descamparam, destruíram toda a vida verde dali. E com isso, eles estão montando uma cidade mesmo, possivelmente para trazer mais humanos para o planeta. Eu acredito que esse seja o objetivo, já que boa parte dos recursos da Terra foram consumidos. Então eles estão indo para outro lugar, né? Pois é, mesma estrutura idiota continua. Eles não conseguem simplesmente chegar no lugar, se adaptar ao local e viver. Não, os humanos têm que pegar, sair destruindo e consumindo tudo. Enfim. Mas a história permanece prosseguindo. O próprio Spider é
quando é capturado, ele é torturado para tentar obter informações sobre o paradeiro do Jake. E com isso ele não cede em momento nenhum. O moleque realmente, ele é só um adolescente, tá? Deve ter uns 15 anos de idade. 15, 16 anos, alguma coisa assim. Ele não é muito mais velho que isso não. Mas o cara consegue ser resistente o suficiente, ter força de vontade suficiente a resistir uma tortura psicológica e até um pouco física que provavelmente um adulto não resistiria. Ia ser bem difícil para um adulto, mas ele conseguiu. E nisso o Cord tenta uma abordagem diferente, que é tentar ganhar a confiança dele, do Spider. E acaba que ele integra o Spider ao grupo para que ele conheça mais da cultura dos Omaticaya e de outros povos do planeta Pandora, incluindo a própria língua, para tentar achar o Jake. E o Jake ele tem uma conversa muito tensa com a Neytiri sobre isso, porque se o Spider foi pego, ele sabe onde fica o acampamento, como são as trilhas, que locais poderiam pegar, e ele fica com medo de que a família dele seja morta no processo. Então ele resolve deixar o cargo dele de líder, passa para outra pessoa, e ele meio que morre dentro dos Omaticaya. Para isso ele vai para a tribo Metkayina para pedir refúgio. Como eu já havia dito no primeiro vídeo, né, rola um baita preconceito entre os Metkayina e eles têm uma cultura um pouco diferente, né? Eles não são só diferentes fisicamente, né, na cor, estrutura física, né, tanto que eles conseguem praticamente passar muito mais tempo debaixo d'água. A cauda deles é diferente, né, um formato meio de barbatana quase, que ajuda eles a nadar mais rápido, diferente dos povos da floresta. Mas esse preconceito rola bastante e tem muitas rusgas que acontecem, especialmente entre os mais jovens, né? Especialmente o Loak e o filho do líder da tribo Metkayina, que estão ali naquela vila. Eles têm uma baita de uma rusga, dá um rololô danado, eles brigam. E é aí que o Neteyam também acaba entrando na história. E o pai dele, o Jake, ele tá com uma certa responsabilidade muito grande em cima do Neteyam. Porque em uma das cenas já do início do filme, tipo uns 10 minutos de filme, o Loak estava junto com o Neteyam nos seus Banshees. Eles tinham que ficar vigiando para que o ataque aéreo humano que estivesse vindo, eles teriam que avisar. Só que ele simplesmente vai no impulso, tipo, naquela coisa de adolescente querer mostrar que é o bonzão, e vai lá para poder ajudar no descarregamento de um trem que eles descarregaram, tirando alguns armamentos e tal, sendo que o trabalho deles era vigiar. E nisso que eles não estavam lá, eles são atacados, muitos Omaticaya acabam morrendo, e eles quase morrem, incluindo o Neteyam, quase morre mesmo. E rapaz, olha, dá um rolô. O Jake dá uma bronca no Neteyam porque ele não impediu o irmão dele, sendo que na verdade ele não tem culpa de nada. O irmão dele quer fazer as besteiras dele e sai fazendo. A mesma coisa acontece aqui, acontece essa briga e isso dá um rololô também, porque eles têm que se desculpar com o líder da tribo, enfim. Mas as coisas meio que se acalmam um pouquinho. E com essa mudança toda que está acontecendo, a Kiri, ela não está se sentindo muito bem vivendo entre os Metkayina, porque ela não se sente em casa. Ela meio que perdeu a casa dela sempre foi na floresta. Mas ela se sente mais incomodada pelas mudanças que ela está sentindo no próprio corpo. Ela está se sentindo muito diferente, deslocada. Ela se sente melhor sozinha com a natureza do que com outras pessoas. E este foi até o motivo da briga do Loak e do Neteyam com os outros garotos da tribo. E, bom, acontece aí uma certa brincadeira de mau gosto do filho do líder da tribo,
que eu vou te falar, rapaz, o Loki quase morre por causa disso. Mas ele acaba sendo salvo por um certo personagem, um Tulkun. É uma espécie de cetáceo, não? Como se fosse uma baleia, que é extremamente inteligente. Esses seres são muito inteligentes, eles têm uma capacidade intelectual absurda, são músicos, eles realmente têm uma forma de comunicação, eles conseguem se comunicar com os Metkayina e até com... Agora, nesse caso, esse ser em si, o Payakan, ele começa a se comunicar com o Loki. A comunicação é feita através de linguagem de sinais e sons emitidos pelos Tulkun. E eles conseguem fazer isso, ele realmente se torna amigo desse bicho, e tudo vai fluindo um pouquinho melhor. Eles conseguem se integrar melhor, o Jake começa a trabalhar bem dentro da tribo, enfim, tudo começa a andar um pouquinho mais. Mas é claro que não podemos esquecer do nosso Miles Quaritch, no caso a versão nave dele. Ele continua na sua caçada contra o Jake, né? E ele começa a utilizar o Spider para conhecer mais os meios de transporte utilizados pelos nativos de Pandora, especialmente os Omaticaya, que eles utilizam os Banshees. E ele consegue controlar um deles, ele vai aprendendo com os outros, vai ensinando também para os outros membros do grupo, que alguns sobrevivem, né? Eles sofrem algumas baixas, mas sobrevivem a grande maioria, e eles conseguem ter as suas próprias montarias. Eles encontram um navio pesqueiro depois. Esse navio pesqueiro já está atuando em Pandora desde esse período, desde um ano, né? Quase um ano, algo assim. E você vai ver que esse grupo tem uma relação muito forte com o Payakan também. Mas ele consegue utilizar esse grupo pesqueiro pelo seguinte problema que acontece. Existe uma árvore também dentro da tribo Metkayina, e essa árvore fica debaixo d'água. Quando a Kiri ela entra em contato com a árvore, ela tem as memórias da mãe dela. E quando ela interage com essas memórias, que dá para fazer isso. E quando ela faz uma pergunta, que era sobre o pai dela, ela começa a convulsionar debaixo d'água. Eles conseguem tirá-la de lá, mas pedem ajuda pro grupo de humanos, que eram cientistas que estavam ajudando o Jake desde o início. E por causa disso, eles acabam meio que... O Quaritch acaba descobrindo em que região eles estão. E é aí que entra o barco pesqueiro, os caçadores, né? Eles são caçadores de Tulkuns. Eles matam esses bichos para poder pegar tipo um negocinho mais ou menos desse tamanho, de uma substância que está no crânio dos bichos. E é interessante que o Spider faz uma pergunta: ué, mas vocês só matam eles para tirar essa parte? O resto vocês fazem o quê? Eles simplesmente matam só por causa disso. É como se você tivesse matado um leão para tirar uma presa dele. Você tira uma vida por causa de uma única substância. Pois é. Mais uma crítica a questões ambientais do James Cameron. E realmente é uma cena bem triste quando você vê o que eles fazem com os animais. É bem triste mesmo, que eles caçam uma mãe e o seu filhote. Assim, uma cena bem tensa. E eles deixam aquilo como um aviso pro Jake, para que mostrasse que o Jake eles estavam caçando ele, que aquela morte era culpa dele. Foi a estratégia do Quaritch. Só que aí a história vai rolando e o Quaritch acaba, na verdade não o Quaritch, mas o grupo desses pesqueiros acabam encontrando o Payakan. E o Loki tinha ido atrás dele, acaba indo junto com os outros, né, com o irmão, persegue ele, a filha e o filho do chefe da tribo, e eles partem para lá e acabam descobrindo que o Payakan tinha sido marcado.
Eles usam uma espécie de dardo com sinalizador. E eles tentam arrancar. E quando conseguem, o Quaritch já está quase em cima. Aquele grupo também. E é aí que tudo vai rolando, vai gerando um baita de um problema. Os filhos do Jake são pegos, né? Especialmente no caso o Loak acaba sendo pego junto com as irmãs. E no caso o Jake, ele é contactado antes pelo Loak falando que o Payakan tinha sido marcado pelos caçadores e estavam vindo. E é aí que eles vão, o Jake vai atrás deles junto com vários membros da tribo, incluindo o líder. Eles vão pro resgate para tentar salvar as crianças e o Payakan. E aí a história vai rolando. As crianças são pegas, o Jake vai sendo direcionado, né, na negociação com o Quaritch para que ele se entregue e as crianças saiam livres. Mas o Payakan interfere. Porque o Payakan ele não poderia interferir porque os Tulkun normalmente são pacíficos. Mas esses caçadores mataram diversos Tulkun antes. E o Payakan, junto com outros Tulkuns mais jovens, incluindo jovens de uma tribo Metcaína, vão atrás desses caçadores para poder ter vingança, né? Tentar derrotá-los e acabar com isso. Só que eles acabam todos mortos e só o Payakan sobrevive. E ele é um exilado por causa disso. Então, mas mesmo assim ele pega e vai tentar salvar o Loak. E ele acaba sendo de grande ajuda nesse combate. Combate esse que já é o do final do filme. Isso aí já é o final do filme, a situação vai ficando mais complicada ainda. Porque o Loak, ele consegue ser libertado pelo próprio irmão, só que ele quer salvar o Spider. O Spider tá lá no barco. Ele quer salvar o Spider e não quer deixar ele para trás. Aí o Neteyam concorda com ele e vai, meio que a contragosto. Eles vão, tentam salvar o Spider, conseguem, mas no processo o Neteyam acaba tomando um tiro. Pois é. Lembra que lá no início eu falei sobre aquelas contas que tinham a ver com uma canção? Pois é, isso vai fazer mais sentido no final. E lembra que eu falei que o Loak é muito impulsivo? Pois é, essa foi uma das consequências para a impulsividade dele. É claro, ele não queria abandonar o Spider, é compreensível. Mas isso acabou tirando a vida do irmão dele. Essa impulsividade acabou sendo meio que um motivo para o irmão dele ter morrido. Ele poderia ter ido embora com o Neteyam, poderia ter deixado o pai dele cuidar, né, de salvar o Spider, ele poderia ter feito isso, mas acabou que não foi isso que aconteceu e essa tragédia acontece. O Loak, Spider, a própria filha do líder da tribo, tiram o Neteyam do barco, conseguem ir para umas rochas, o Jake chega lá depois, a Neytiri também, e ele acaba morrendo ali, na frente da própria família. Sendo que no processo, isso aí tá acontecendo o quê? Da Took e a Kiri sendo pegas também. E aí você vai ver o que acontece, né? O Jake entra em desespero, a Neytiri fica com fúria e tristeza misturadas, né? Ela entra em desespero completo, mas o Jake pede ajuda dela para poder salvar a Kiri e a Took. E ela vai, com sangue nos olhos. Tipo, muito sangue nos olhos. Ela tá ali em fúria total. Então, olha, a situação fica bem complicada. O Spider ajuda o Jake a achar uma forma de entrar no barco. E ele é de grande importância nesse final, que ele consegue mostrar o local, ele fica numa parte segura e participa de certo modo da negociação para os reféns também. Que o Jake ele consegue causar vários estragos no barco, sabota muitas coisas. A Took acaba sendo salva pela Neytiri, mas a Kiri fica nas mãos do Quaritch. Só que aí o Spider vai e tenta intervir para poder salvar ela. E é aí que a Neytiri aparece também
E ela pega o Spider e usa ele também como refém. E foi aí que eu fiquei pensando, caramba, ela vai matar o Spider. Cara, nos olhos dela eu via que ela ia matar o Spider. Tinha uns 90% de chance disso acontecer. E nisso, na verdade, quem salvou a Tuque foi o próprio Jake. Não foi nem a Neytiri. Mas aí você vê uma cena diferente. Lembra lá no início que eu falei que o Quaritch interviu na questão da tortura do Spider? Pois é, aqui ele cede. Ele simplesmente cede. Ele solta a Kiri para que a Neytiri não machuque o Spider, sendo que ela tinha dado um talho no peito dele, no garoto. Aí o Jake fala pra Neytiri ir embora, pegar as crianças e fugir. Ele simplesmente ia embora com a família dele. Mas o Quaritch falou um negócio pra ele, de que enquanto ele vivesse, ele continuaria caçando o Jake. E aí o Jake pensa na família dele, então ele vai pra cima do Quaritch. E começa o embate entre eles. E nisso o navio tá afundando, eles estão lutando.